Boa tarde, pessoal. Sou o professor Matheus Fortaleza, sou aluno mestrando do Programa em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, lá em UESP, Teresina, Piauí. E estou hoje com minha colega de mestrado, professora Nádia Martins, para iniciarmos uma discussão sobre a influência da BNCC no ensino médio, né, que é a nossa disciplina que estamos cursando agora. Eu sou professor da Rede Estadual de Pernambuco, né, na região Sertão do Araripe, na cidade de Araripina, professor da escola Herém Padre Luiz Gonzaga. Boa tarde, professor Matheus. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Nádia Martins, como o Matheus falou. Sou professora do ensino médio da Escola 7 Farmacêutico João Carvalho, na cidade de Oeiras, Piauí, da 8ª GRE. E também aluna mestranda do PROEF UESP. E hoje a gente vai dar início, à discussão de algumas indagações propostas como atividade da semana. Certo. E aí, pessoal, a primeira indagação que nós iremos trazer é a seguinte: como nossa escola traduziu as orientações da BNCC e documentos estaduais para o chão da escola e impacto sobre a educação física? Bom, aqui em Pernambuco, já citando a obra de Lopes, né, de Sabrina Lopes, que é o livro da leitura obrigatória da disciplina, ela faz um estudo em que ela usa como exemplo, né, usa como público-alvo escolas estaduais de Pernambuco, né? Como eu entrei na rede estadual de Pernambuco em 2024, eu já peguei essa transição já tendo sido feita. Eu já cheguei com uma trilha organizada, já cheguei com uma eletiva organizada, mas esse processo, segundo o estudo e segundo colegas professores, ele se deu de forma bem complicada e de forma assim superficial. Depois da BNCC, em 2018, né, as escolas naturalmente têm seu tempo para se adaptar a essas novas mudanças, e aí, em Pernambuco, costuma funcionar da seguinte forma: é selecionado pela gerência um professor representando cada componente curricular para se reunir em um encontro formativo e se debater uma adaptação da BNCC ao currículo regional, respeitando a cultura e história do estado de Pernambuco, por exemplo. E aí, isso, segundo o estudo, né, e segundo o que eu perguntei também na minha escola e aos colegas, se deu de forma superficial e desorganizada, porque não, eles relataram pouco tempo na resolução de um problema que é complexo. Você não pode mudar um currículo e achar que é apenas uma formação, os professores, os gestores e os profissionais da educação vão dar de conta dessa mudança que é bem significativa, né? Então, em Pernambuco acontece dessa forma. Inclusive, aqui em Pernambuco, foi mudado novamente, né? Porque depois da primeira mudança foi retirada a educação física no terceiro ano do ensino médio, né? Eram 2 aulas, se eu não me engano, no primeiro, 2 no segundo e uma no terceiro. E aí, após a reforma do novo ensino médio, ficou uma no primeiro, uma no segundo e nenhuma no terceiro, para poder encaixar os itinerários formativos. E eles viram que isso deixou um prejuízo gigantesco para a escola, né, para os estudantes e para os profissionais, e eles voltaram atrás na decisão e voltou a ter a aula nesse ano, no terceiro ano do ensino médio. Né? E nesse ano eu participei de uma ação formativa para incluir a BNCC Computação nos componentes curriculares. E aconteceu de forma parecida com o que tem no estudo de Lopes. Foi apenas um encontro, aconteceu de forma superficial, nem toda escola e nem todo professor conseguiu participar dessa discussão, e ano que vem estaremos com essa nova BNCC adaptada à BNCC Computação, e a maioria dos professores vão ter dificuldade porque não foi uma atitude democratizada. Ouvindo aqui sua fala, professor Matheus,
o que eu pude ver que é uma realidade que é comum, né, também aqui no meu estado, essa questão dessas mudanças no currículo, né, aumento da carga horária, diminui, né, teve uma época que não existia mais a educação física no terceiro ano, depois passou a existir novamente, e o que eu acho pior dessas mudanças é porque já teve uma época que ela foi feita no decorrer do ano, né? Eles não esperaram nem iniciar o ano para poder tentar fazer essa adaptação, né? Porque a BNCC ele é o documento orientador. Só que a gente precisa entender que tem que ter um estudo específico e uma preparação antes. Existe a questão da adaptação local, o estudo, a formação docente, né? Na escola que eu trabalho especificamente, a gente já teve várias formações com relação à BNCC, e que a gente sabe que é um documento bem legal, né? Porque houve uma sistematização imediata de alguns conteúdos que a gente não tinha um norte do que trabalhar na educação física. Só que, por outro lado, há uma necessidade de uma apropriação mais crítica por parte dos professores, né, dessa BNCC, para que a gente possa avançar e utilizá-la de forma mais adequada. Concordo. Entrando na questão que você já até falou, de formação, que às vezes a educação física aparece em itinerários formativos, né? A gente já vai aí para a questão da letra B, quando fala assim, arranjos teóricos e metodológicos em linguagem simples, né? Porque, assim, se a gente for parar para prestar atenção, a educação física, ela deixa de ter uma certa obrigatoriedade, porque ela sai da formação geral básica e ela passa a vir com outros nomes, né? Eu não sei se no seu estado acontece dessa forma, mas, por exemplo, esse ano aqui no Piauí, a gente tem, na minha escola, a gente tem aula de esporte integrado à educação física, a gente tem também esporte e cultura, e na maioria das vezes, esses itinerários formativos, eles são escolhidos para completar por conta de carga horária de professor. Está faltando completar a carga horária do professor de educação física. Então, esses itinerários, eles não são, não tem uma, como é que eu posso dizer, não tem um padrão específico para ser escolhido. É mais por conta de carga horária, de adaptação da escola. Aí, para você ver, Nádia, aqui também em Pernambuco, esse ano tem corpo, arte e movimento, que é uma parecido com uma trilha, né? E o que vale ressaltar também, que no estudo, no livro da professora Lopes, né, ela relata sobre a escolha das trilhas. Por exemplo, digamos que tem uma turma de 30 alunos. Se 16 alunos escolherem trilha X e os 14 escolherem trilha Y, no ano seguinte, todos vão cursar a trilha mais escolhida. Ou seja, se a gente se questiona, né? É justo o aluno, quase que metade da turma, estudar o que não quer nesse formato, né? Isso não existe mais esse ano. Não, Esse ano não acabou com existe. isso. É isso aí que eu ia dizer. Ainda Não bem existe que, mais. ainda bem que acabou, mas ano passado tinha isso. E tinha menino, professor, estou numa trilha que eu não estou nem aí para o que o professor está passando. Sem E falar aí, que, Matheus, que quando eles criaram essa situação, eles não viam também a questão da estrutura da escola. Tem capacidade estrutural para atender, dividir a turma, para ter dois espaços ao mesmo tempo? Tem toda essa lógica também, né? é Para atender. complicado. E também tem a questão, né, das adaptações metodológicas em relação à indagação da letra B. Muito professor, não só de educação física, professor no geral da área de linguagens e na área de humanas e na área de natureza também, eles
para que o prejuízo não fosse tão grande para os alunos e os professores tendo que ensinar algo que eles não viram em sua formação, eles aproveitaram, por exemplo, corpo e arte e movimento, eu esse ano estou ministrando, eu aumento a carga horária da educação física na turma que eu tenho essa aula, para poder conseguir terminar o conteúdo. Ou seja, ao invés de eu ir atrás de uma configuração, de uma sistematização dessa nova disciplina, eu aproveito a educação física, que é da base comum, da base regular obrigatória, eu estendo o tempo para Isso. poder que os alunos eles possam ter uma maior E vivência. na prática, a BNCC ela pede que os professores usem metodologias mais investigativas, críticas, mas ela também não explica como fazer isso, né? E também com esses itinerários, eles não dão um norte do que fazer. Se você perguntar para um aluno quantas aulas de educação física ele tem, ele vai dizer que tem 2, 3 por semana, né? Eles não se atentam a essa questão, não. Porque tudo para eles é educação física. É, e ainda mais se envolver movimento, né? Se envolver movimento, se envolver aulas que saiam da sala, aí que eles vão Sim. pensar que é educação física mesmo. A gente conseguiu encerrar a discussão da letra B? Sim, vamos para a letra C. Pronto, a letra C. Como nós, professores, nos vemos frente ao processo de recontextualização curricular a partir da BNCC. Você quer começar? Não, pode ficar à vontade. Pronto. Então, em relação à visão dos professores sobre tudo isso, né, tem a questão da sobrecarga de trabalho, né, quando foi dado componentes curriculares que não fizeram parte da formação do professor, né, a falta de reconhecimento em relação à exclusão dos processos decisórios sobre os itinerários formativos, visto que o aluno que escolheu determinada trilha, ele não pôde ter o seu desejo concretizado, né, na realidade. Uhum. As oportunidades identificadas dentro desse contexto envolve a reinvenção da prática em relação às eletivas. Elas permitem abordar temas contemporâneos como corporeidade, saúde mental e expressividade, apesar dos pontos negativos que nós já pontuamos. Os professores que tiveram esse, digamos assim, jogo de cintura para poder se adaptar, assim como nós fizemos, né? A gente utilizou esses itinerários formativos para não perder, amenizar as percas e aumentar os ganhos para nossos estudantes. E também a questão do uso de tecnologias, né? Em Pernambuco, ano passado, eu tive uma trilha que relacionava a tecnologia e eu envolvi essa tecnologia juntando conteúdo de educação física, falando sobre atividade física, exercício, monitoramento de exercício, falando sobre conceitos de saúde, sedentarismo, esse tipo de coisa. Então, assim, quando a gente pensa dessa forma, quem está assistindo pode achar que seja simples, pode achar que todo professor vai conseguir ter essa visão, mas infelizmente não é o que acontece, né? Eu acredito que raramente vai acontecer de um professor ele ter uma desenvoltura para adequar esse novo contexto para que ele se ajude e que ele ajude os estudantes diante dessa realidade. Sim. Então, essa foi o que eu consegui pontuar em relação a essa alternativa. Assim, eu tenho sentimentos bastante parecidos com os que o Lopes citou no texto dele, né? Com relação à insegurança da perda da identidade da educação física enquanto componente regular, curricular, sobrecarga, né, para atender essas exigências do novo ensino médio, porque são poucas aulas, né, para a gente conseguir abarcar o que é de fato o papel da educação física, né? Tenho também a sensação de desvalorização,
né? E acho que a educação física, a partir desses itinerários, a educação física acaba sendo substituída por outras atividades práticas, né? E acho que a gente tem que ter, tem que defender o nosso espaço, né? No currículo, para não ser absorvido por esses outros componentes criados, né, pelos itinerários. Apesar de que eu acredito que tiveram alguns avanços, né, a BNCC trouxe algumas melhorias para a formação dos estudantes. Alguns temas que são bastante interessantes de serem trabalhados na, na sala de aula, né, que vai ajudar tanto na formação crítica, na questão da leitura do corpo, da cultura corporal, expressão, a questão do protagonismo mesmo. Então, assim, tiveram algumas situações que eu acho como pontos negativos, mas também acredito na parte positiva, né, da BNCC na educação física. E que ainda precisa também ser quebrada na visão de outros professores dentro da escola, de outros componentes curriculares, é claro, dos próprios gestores também, né? Isso aí é muito importante, Nádia, porque a gente pode até refletir, porque quando aconteceu essa primeira reforma do ensino médio, não sei se você lembra, mas o governo no qual estava presente chegaram a falar que a educação física não tava servindo e foi dito que ela poderia sair do currículo, né, do ensino médio, né, e toda vida que parece que acontece essas grandes mudanças curriculares, educacionais, mudanças sistemáticas, a educação física ela nunca está com o seu espaço realmente que deve ter dentro da educação. É como se a gente tivesse sempre bambeando para cair, bambeando para sair, bambeando para ser excluído, para ser trocado. Você veja que nós tivemos a carga horária reduzida por conta do encaixe de itinerários formativos que ninguém conhecia antes, que ninguém sabe da onde que veio, né? E a gente acaba perdendo a carga horária para qualquer coisa que chegue e as escolas elas de certa forma perdem um pouco de autonomia e quando você para comparar, né, citando novamente o livro da professora Lopes, algumas escolas privadas elas não adotaram o novo ensino médio. Não. Elas não adotaram. E as que adotaram, elas se adaptaram para preparar os alunos mais ainda para as avaliações externas, como o Enem, por exemplo. Sim. Né? Enquanto isso, na escola pública, teve mais dificuldade, porque realmente, os professores, a maioria tentou ministrar essas novas disciplinas, esses novos componentes curriculares, e aí o aluno meio que teve seu estudo direcionado a, por exemplo, o Enem, foi fragmentado e ele não teve um aprofundamento tão bom quanto a escola, os alunos da escola privada. E Sim, isso é grave. e sempre E aí, saindo em vantagem, né? depois, já a gente comparar hoje já é algo absurdo. E parece que o novo ensino médio ele aumentou mais ainda a distância que se há do aprofundamento de ensino da rede privada e da rede pública. E o Certeza. novo ensino médio ele veio para potencializar mais ainda essa desigualdade, né? Então, esse é o contexto em que, nesse período, eu consegui vivenciar e estou debatendo aqui com você. Certo. E a última questão ela fala o seguinte, né? A partir dos artigos, vídeos e obras do PNLD, do ensino médio, como a escola pode dar voz e expressão às subjetividades dos juvenis, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que essas obras, elas nunca chegam à escola nas mãos dos alunos e nem mesmo dos professores, às vezes.
que é a minha realidade. Eu tive acesso a um livro que eu encontrei por acaso, né? Na curiosidade, eu encontrei na escola, final do ano passado. E, quando eu vi a atividade dessa semana, eu até me perguntei, por esses livros, eu fiquei, né, curiosa, porque eu nem lembrava, né? Eu participei da escolha do livro ano passado, não lembro qual eu escolhi, porque é uma coisa assim realmente tão desvalorizada, né? Hoje em dia a gente não tem nem o livro físico para poder realizar essa escolha. Quando chega a coordenação pedagógica, a direção, ninguém direciona essa obra para a gente. Os alunos, eles não têm o contato com essa obra. Então, assim, já é uma deficiência muito grande com relação a isso, né? E como é que a escola pode dar voz à subjetividade, né? Lopes, ele mostra que a reforma do ensino médio, ele colocou foco excessivo no trabalho, né, ofuscando a questão da expressão juvenil. E a escola, ela precisa romper com essa lógica, que é o lugar desocupado pela educação física. A educação física, ela precisa ser vista como uma linguagem, um espaço de expressão, né? Segundo Impolseta e Moreira, a cultura corporal ela é território privilegiado para a expressão de identidades. Assim, a escola pode incorporar danças urbanas, afro-brasileiras, culturais da comunidade, abrir espaço para batalha de rima, práticas de rua, ou seja, a escola pode elaborar o seu currículo, né, de acordo com a realidade local, para poder dar vida e dar como é que eu posso falar? Intenção, né? Significância. Intenção, significância e dar expressão, dar maior expressão juvenil, né? Para que eles possam se expressar melhor, para que eles possam mostrar a sua cultura. Professor, eu concordo muito com sua fala e adicionando ao que você falou, também tem a questão da escuta, né? Da Sim. escuta. Se não for feita a escuta com os estudantes, se não for feita uma conversa, se não for mostrando como vai se dar a questão do novo ensino médio e as próximas mudanças que virão a acontecer, como é que o estudante ele vai conseguir se situar naquele contexto e poder escolher o que ele gosta de estudar, o que seria melhor para ele, se a gestão, se a gerência não ofertar esse espaço de escuta, essa troca de informação, para que o estudo, para que a disciplina, o componente curricular, tenha uma funcionalidade na vida daquela estudante, né? Então, o poder de escuta, eu acredito que é uma coisa que deve ser oferecida aos estudantes e aos professores também, quando essas mudanças virão a acontecer. Exatamente, porque no chão da escola que é possível transformar esse cenário, né? Quando professores, gestão e estudantes assumem a educação física como área de formação, identidade e cultura. E esse currículo, ele não pode chegar verticalizado, né? Tem que acontecer essa escuta, como você falou, através de assembleias ou projetos liderados pelos próprios estudantes, né? E eu acredito que seja dessa maneira que a gente possa, que a escola pode dar voz e expressão a essas subjetividades juvenis. E, para encerrar minha fala sobre isso, é muito importante também que o professor, assim, pode-se haver a discussão de que o professor trabalha demais, de que o cotidiano do professor é cansativo, mas o professor ele precisa ter uma sensibilidade sobre aquele conteúdo que ele está ministrando, né? Por exemplo, em Araripina, os esportes que no terceiro trimestre, que aqui é trimestre, eu acho que no Piauí também é trimestre, né? A organização Essa do mudança currículo. veio esse ano, A trimestre. minha também. Ano passado era bimestral esse ano é trimestral, que eu estou achando bem pior. Estou achando bem pior, na minha realidade aqui. E aí, em relação no terceiro trimestre,
é a hora de se trabalhar os esportes, né? Eles deixam para o terceiro trimestre. E aí, como eu só tenho uma aula por semana, e eu não gosto de dar uma aula assim por cima, falando superficialmente sobre determinado conteúdo, foi o que eu fiz. Existem dois esportes em Araripina, que é uma febre, tanto quanto para os homens quanto para as mulheres, meninos e meninas. Futsal e handball. Então, para o primeiro ano, por exemplo, é focado nos esportes de invasão. E aí eu me aprofundo bastante no futsal e me aprofundo bastante no handball. Aí, e outras modalidades que não fazem parte tanto assim da cultura dos estudantes, eu deixo um pouquinho de lado, porque não tem sentido, né? Eu trabalhar uma coisa que não faz parte da realidade deles. E aí, eu acredito que o professor ele tenha que ter essa sensibilidade do que vai ser significativo na vida do estudante. Exatamente, professor. Você tem mais alguma coisa para dizer? Não, então acredito que a gente encerrou, né? Bom, pessoal, então essas foram as indagações trazendo para a nossa realidade aqui em Sertão do Araripe, Pernambuco, e para Oeiras, no Piauí, interior do Piauí. Não é tão distante para quem está assistindo o vídeo, essas cidades não são tão distantes assim, são próximas, mas por serem próximas, as realidades já podem ser muito diferentes, né, professora? É sim. E nessas diferenças, nós nos encontramos, trocamos experiências, e junto com nossos demais colegas, o que tem de mais rico nesse mestrado é a troca de experiência, a troca de realidades, que a gente só tem a crescer com essas diferenças. Crescer profissionalmente, crescer como educador, pensando no estudante e tendo sensibilidade. Exatamente, professor. Muito obrigado, professora Nádia, Obrigado, e professor. até a próxima discussão, até a próxima atividade do AVA. Até mais.